vamos iniciar a nossa terceira aula do nosso curso, que tem a ideia de passar quais foram as orientações do economista Joe Maynard Keynes para investidores no mercado de ações. E nós terminamos nossa segunda aula, com esse slide dizendo o seguinte: olha, existem algumas formas de análise de ações, participações acionárias da Bolsa de Valores. Análise gráfica, análise técnica, análise fundamentalista e um tipo de abordagem chamada análise bottom-up e análise top-down. Eu vou repetir rapidamente, eu já falei sobre isso, mas vou repetir basicamente o que é bottom-up e análise top-down, e nós vamos entrar nos próximos slides numa explicação não detalhada, porque, na verdade, a análise gráfica é um curso inteiro, a análise fundamentalista é um curso inteiro. Nós vamos explicar o que é análise gráfica e vamos explicar o que é análise fundamentalista. Mas, bom, o que é a análise bottom-up? Análise bottom-up, repetindo, é aquela análise que começa lá dentro da empresa, começa em cada departamento da empresa, vai interligando um departamento com o outro, depois ele analisa a empresa, portanto, percebam que ele vai subindo de nível, analisa a empresa, depois analisa o setor que a empresa atua, tá? Depois a economia regional que a empresa atua, depois a economia nacional que a empresa atua, e depois a economia internacional que a empresa atua. Então, você sai lá de um departamento de desenvolvimento e pesquisa de uma empresa e chega lá no mercado internacional, no estudo e análise de concorrência internacional daquela empresa. Bom, então, esse é o bottom-up. E, assim, não vou me alongar no top-down. O top-down é exatamente essa história que eu acabei de contar, só que ela faz um caminho inverso. Tá? Ela faz o caminho inverso. Ela começa lá no cenário internacional. A partir desse cenário internacional se vislumbra o seguinte: quais são os setores que podem vir a ter ou estão tendo sucesso no mercado internacional. A partir dali se procura em qual país estão aquelas empresas. A partir dali mergulha-se, então, dentro de cada país, ou no país que tem foco do seu interesse. Você mergulha ali e vai analisar aquele setor. Analisando aquele setor, você vai ver entre aquelas empresas qual a que vale a pena ser analisada para que haja investimento, e vai penetrar dentro da empresa depois, né? Vai ver seus departamentos, como se relacionam entre si. Então, essa é uma abordagem que é chamada de análise bottom-up, e a segunda que eu acabei de mencionar, top-down. Bom, agora vamos ver o que é análise gráfica, e depois nós vamos ver o que é análise fundamentalista. Tá? Bom, análise gráfica, ele, na verdade, essa análise surgiu, eu diria que pode ter relação com um texto de 1953 que o Milton Friedman fez sobre movimentos da taxa de câmbio. Eu vou explicar rapidamente qual era a ideia do Friedman, vai ser fácil de entender o que é a análise gráfica a partir dessa ideia do Friedman. O Friedman dizia o seguinte: olha, o Friedman é um economista liberal do ponto de vista econômico, né? Então ele considerava que não era necessário e era até incorreto haver qualquer tipo de intervenção
em qualquer mercado. Os mercados deveriam estabelecer seus preços através dos movimentos de oferta e demanda do item negociado naquele mercado. Bom, o Friedman, então, fez essa análise para o mercado de câmbio. E disse o seguinte, olha, pode deixar o mercado de câmbio flutuante, porque apesar dele ser flutuante, ele vai flutuar muito pouco. Ele vai flutuar dentro de um corredor mais ou menos estreito, com um teto e um piso. Por que o Friedman dizia isso? O Friedman dizia o seguinte, olha, porque esse mercado tem muitos especuladores. Então, todo mercado que tem muito especulador, o preço varia pouco. Embora isso possa parecer assim, um contrassenso, mas deixem de lado essa ideia de que pode haver um contrassenso. Vamos, para entender o pensamento de um autor, como o Friedman, nós temos que entrar na cabeça do Friedman. Se nós ficarmos críticos ao Friedman, nós não conseguimos entender o que ele diz. Eu diria que um dos autores que eu mais li, um dos economistas que eu mais li, embora seja um crítico e discorde, seja o próprio Milton Friedman. Mas para você entender o que ele está dizendo, você tem que mergulhar nas suas ideias e deixar de lado os preconceitos, os contrassensos que você, porventura, pense que possa existir. Então, o que o Friedman dizia? O Friedman dizia assim, por que vai variar muito pouco, vai variar dentro de um corredor? Porque quando aquele preço começar a subir, de acordo com a maior demanda em relação à oferta, o preço começa a subir. Quando o preço passar de um certo patamar, o que vai acontecer nesse momento? O que vai acontecer nesse momento é que especuladores vão ver que o preço subiu, vão vender. Aí o preço vai cair, vai voltar para aquele corredor. E o contrário é verdadeiro. Ele diz o seguinte, olha, se a oferta desse item está aumentando, está ficando maior do que a demanda e o preço está caindo, quando baixar de um certo nível, os especuladores vão dizer, olha, está barato, vamos comprar. Eles compram, aí o preço volta para o corredor. Então vejam qual era a ideia do Friedman. A ideia do Friedman é de que existe um corredor, um piso e um teto nesse corredor. Em cima do corredor existem muitos especuladores que querem vender. Se o preço começar a bater ali no teto, os especuladores vendem. Abaixo desse corredor tem muitos especuladores compradores. Então, se o preço começar a furar aqui o piso, os especuladores vão e compram. Então, aumenta a demanda. Então, em ambos os casos, quando o preço sobe ou quando o preço cai, há especuladores que vão estabilizando o preço dentro de um corredor. Tá? Então, vejam que aqui está assim, de forma marcada, de forma cristalina, a ideia da lei da oferta e da procura. Tá? A oferta e a procura do mercado fazem com que a taxa de câmbio, nesse nosso exemplo aqui, varie um pouquinho para cima e varie um pouquinho para baixo. E quando ela varia para cima, além ou começa a bater no teto, os especuladores deste mercado entram vendendo. Quando começa a furar para baixo, eles entram comprando. E ele levanta. Então é sempre a ação da oferta e da demanda. Seja por exemplo, no mercado de ações, no mercado de câmbio, dos empresários que atuam no mercado de câmbio, que estão ali fazendo a taxa de câmbio variar dentro daquele corredor, seja da entrada de especuladores que estão por fora do corredor, empurrando a taxa de câmbio para dentro deste corredor. Certo? Então, essa é a ideia. Pensem nisso e agora vamos para o próximo slide, para a gente entender o que é análise gráfica. É exatamente isso aqui. Olha, esse daqui é um gráfico do preço de uma ação variando ao longo do tempo.
E o que grafistas fazem? Eles traçam corredores onde o piso se chama suporte e o teto se chama resistência. Então, você tem que guardar muito esse termo. Resistência, suporte, resistência, suporte. Então, suporte é o piso, resistência é o teto. Então, tu está furando a resistência, está furando o nível superior, está batendo no suporte, ou seja, está pisando no piso do corredor. Então, essa é a ideia de que existem corredores ao longo do tempo. E o que se diz, o que dizem os grafistas, aqueles que são adeptos da análise também chamada de técnica? Exatamente o que o Friedman disse. Quando uma ação começa a bater na resistência, é hora de vender. Tá? Quando ela está lá no piso, é hora de comprar. Então, fica dentro mais ou menos desse corredor. Então, o que grafistas fazem? Eles tentam ganhar dentro de cada corredor. Tá? Dentro de cada corredor. Então, percebo que esta variação tem vários corredores de vários períodos de tempo diferenciados. Vejam que esse corredor ele é possível comprar e vender, ganhar e perder dentro de cada um deles. Então, é isso que eles fazem. Eles fazem o seguinte, olha só, meu mouse está aparecendo aí na tela? Acho que sim, né? Não sei se meu mouse está aparecendo na tela. Mas, se estiver aparecendo, ótimo. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando está aqui nesse ponto, eu não sei qual é, se vocês estão vendo o que eu estou vendo, mas eu estou apontando aqui um vale qualquer dentro de um corredor. Quando está nesse vale, é hora de comprar. Aí, quando subir, está na hora de vender. Então, grafistas, na verdade, eles procuram estabelecer corredores e trabalhar dentro desses corredores. É verdade que acontece muitas vezes, que é isso que está demonstrado aqui, que essa era uma fase de subida, porque eles analisam também, não é só o que acontece dentro de cada corredor. Eles fazem uma análise também mais longa. Então, percebam que, nesse gráfico que nós estamos vendo, o que está acontecendo? Há uma tendência de subida. Embora com muitas quedas, há uma tendência de subida. Então, eles percebem o seguinte, que está muito mais provável, naquelas condições ali, furar a resistência do que furar o suporte. Tá? É mais provável de subir mais do que eles esperavam, isso é mais provável que ocorra, relativamente é pouco provável que ações, quando caem, furem o suporte, mergulhando numa trajetória descendente. Então, o que existe aqui é uma trajetória, é uma análise que existe, é uma trajetória de muitos períodos, né? Uma trajetória de longo prazo, de tendência de subida, e vão se estabelecendo corredores. Eu estou explicando assim, bem genericamente, para vocês saberem o que é. Mas existem livros, que são verdadeiras bíblias, de 1000 páginas, de análise gráfica. Existem investidores que só se baseiam em análise gráfica. Aliás, quem se baseia em análise gráfica, em geral, é muito exclusivista, no sentido de que só utiliza análise gráfica. Quando você conversa com algum grafista, ele não quer saber nem qual é o nome da empresa que corresponde a esse gráfico que nós estamos vendo, por exemplo. O que ele tem a dizer é o seguinte, qual é o próximo movimento que ele espera que aconteça no gráfico e se é hora de comprar ou se é hora de vender. Assim, para eles não importa absolutamente nada, mas absolutamente nada. Esses são grafistas bem assim puros
E realmente quase todos são bem puros. Nada me importa se trocou a diretoria da empresa ou não. O que me importa é que o que eu estou vendo que o gráfico está transmitindo. E essas bíblias que eu mencionei para vocês de análise gráfica, elas fazem uma coisa curiosa às vezes. Elas conseguem encontrar aí, que eu podia até ter feito isso também para vocês, mas é fácil, muito fácil de encontrar. Tem vários gráficos que eles dizem o seguinte: olha, tem ali, você vê que tem ali uma borboleta. Aí eles falam, está formando uma borboleta novamente. Então, o gráfico está fazendo a mesma trajetória que já fez. Então, eles dizem o seguinte, existem alguns movimentos que se assemelham a determinadas figuras, bandeiras invertidas, borboleta, e tem vários, que se repetem ao longo do tempo. Então, você tem que perceber quando aquela figura está surgindo para você tomar a sua decisão de compra ou venda. Então, grafistas são o oposto do que nós vamos ver já, que são fundamentalistas. Fundamentalistas querem olhar para a empresa. Grafistas querem olhar para o gráfico, o tempo e os preços. É isso. Nada mais importa neste mundo. Ok? Vamos passar para o próximo slide. Bom, vamos ver aqui o que é a análise fundamentalista, que eu falei que é exatamente o oposto. Inclusive, eles formam grupos e times, como se fosse Fla-Flu, assim, grafistas versus fundamentalistas. A análise fundamentalista é essa que busca estabelecer aquilo que eu falei lá no momento das perguntas, mas vou repetir, porque a aula ainda não tinha sido iniciada oficialmente. Então, o que eles buscam? Eles buscam estabelecer o verdadeiro valor de uma empresa. Ou seja, o verdadeiro valor, quanto de fato vale o seu valor intrínseco. Uma questão que é muito importante, então, na análise fundamentalista, é essa frase que está aí em verde, que é o valor de uma empresa está intimamente relacionada com a sua capacidade de gerar lucros e não necessariamente de distribuir dividendos. Daqui a pouquinho a gente vai ver por que isso é importante. Nós já vimos, mas nós vamos rever. Então, a análise fundamentalista é essa análise que vai lá no setorial da empresa e na empresa. É a empresa e o setor, a empresa e o setor. Mergulha dentro da empresa assim, de uma forma extremamente detalhada. Nós vamos ver aqui 3 indicadores que são utilizados na análise fundamentalista. Mas 3 indicadores simples. Mas a análise fundamentalista também tem bíblias, tal como a análise grafista, de 1000 páginas, tá? Onde tem dezenas, talvez até centenas de indicadores para serem correlacionados entre si, para serem separados, os mais importantes dos menos importantes, para se encontrar, em verdade, quanto vale de verdade uma empresa. Mas só vou dar uma dica. Quando eu ouvi um depoimento do atual proprietário das lojas americanas, e ele disse o seguinte, que ele estava fazendo uma análise, a equipe dele, né, estava fazendo uma análise da compra das lojas americanas, a possibilidade de comprar as lojas americanas. E ele disse o seguinte, olha, nós chegamos à conclusão que o valor que as lojas americanas aceitavam para ser vendido era um valor menor do que o valor dos seus imóveis
sem o negócio. Seguinte, olha, quando a gente somou quanto valia cada imóvel das lojas americanas, percebeu que os imóveis valiam mais do que o preço pedido pelas lojas americanas. E nós compraríamos os imóveis e mais o negócio. Né? E mais o negócio. Então, eles acharam que era um espetacular negócio e compraram as lojas americanas. E eles dizem que compraram por um valor menor do que a soma do valor dos imóveis das lojas americanas, sem contar o negócio, a marca, os estoques, a expertise, etc, etc. Tá? Então, é isso que se procura encontrar quando se busca avaliar o valor intrínseco de uma empresa. Então, tem que se fazer análise fundamentalista. Aí nós vamos agora para o próximo slide e vamos ver alguns, né? Alguns poucos. Bem poucos, repito, porque esse aqui não é um curso de análise fundamentalista. Eu só estou explicando o que é análise fundamentalista para vocês terem ideia e a partir daí mergulharem, se for o caso, estudarem. Mas eu até sugeri de vocês, acho que foi na primeira aula, baixarem um aplicativo chamado Trademap. Trademap. Esse aplicativo, ele tem vários e vários itens ou fórmulas que são utilizadas na análise fundamentalista. E ele tem a série temporal e ele tem a explicação do que cada fração, são muitas frações, né? Cada fração daquela representa em termos de análise. Então, por isso que eu disse que é um bom aplicativo, né? Repetindo, não sou sócio, não tenho comissão, só sou um usuário. Né? E eles não mandam spam, não fazem nenhuma propaganda, portanto, para mim é bastante útil. Bom, então aqui, olha só, um dos termos que são utilizados, aí, vocês vão ver no mercado, a gente falando de payout. O que é payout? Payout é uma das frações, vamos dizer assim, utilizadas na análise fundamentalista. É, na verdade, saber quantos por cento do total de lucro apurado pela empresa a empresa distribui. Então, conforme a gente já viu, o mínimo a distribuir é 25%, mas você tem que olhar o payout da empresa para você saber se você está interessado numa empresa que pague bons dividendos, o payout é alto, então deve ser alto. Tá? Por exemplo, bancos, e como eu já mencionei, bancos, empresas de energia elétrica, distribuição de energia elétrica, por exemplo, são empresas que têm payout elevado. Tá? Payout de mais de 90%. Payout maior que 0,9. Então, assim como eu estou falando de payout, tem algumas dezenas de termos e frações que compõem a análise fundamentalista. Vamos para o próximo. Próximo slide, Wesley. E aqui. Outro termo que vocês têm que ouvir, que rola muito também no mercado, é esse dividend yield. Dividend yield é, na verdade, o percentual que você recebe relativamente ao investimento que você fez. Ou seja, quanto uma ação paga de dividendo em relação ao seu preço. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu dei um exemplo que a ação custa 100 e você recebe 10 de dividendos por ano. Então, o dividend yield seria de 0,1 ou 10%. Tá? Então, tem payout,
Aí você conjuga payout com dividend yield e assim sucessivamente para fazer uma análise de uma empresa. Então, infelizmente, se utilizam esses termos em inglês. Eu nem gosto de utilizar termos em inglês, sempre que tem o termo em português eu utilizo, mas no mercado financeiro, vocês têm que saber esses termos em inglês, porque as pessoas falam normalmente em inglês. Então, se você não souber o que significa, você fica um tanto perdido na conversa, né? Aquelas piadas que as pessoas fazem com termos específicos e em inglês, que só riem da piada os que sabem o que significa cada termo. Então, guardem esse, payout, dividend yield. Tá? Bom, outro é o ROI. É o ROI, né? ROI também é um termo muito usado. E é simples. É dizer o seguinte: quanto que essa empresa gera de lucro líquido, ou seja, lucro depois dos impostos, em relação a todos os seus recursos, o patrimônio líquido, né? Que são os recursos próprios e dos seus investidores, né? Então, em relação a todo o seu arsenal, na verdade, essa que é o entendimento correto, em relação a todo o arsenal que uma empresa tem, quanto é que ela gera de lucro líquido, ou seja, de lucro após os impostos. Chama-se ROI porque é Return on Equity. Né? Então, o termo é esse, Return on Equity. Então, é retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Return on Equity. Então, vocês têm que saber ROI também. Mas assim, eu estou dando 3 exemplos aqui. Né? Payout, Dividend Yield e ROI. Tá? O ROI é exatamente dessa forma que se fala ROI. Mas tem dezenas de outros. Então, o que a análise fundamentalista faz? Pega todas essas frações, são sempre quase frações, alguns poucos não são, mas são quase todos frações, e assim como existe uma análise muito mais minuciosa, detalhada, na análise grafista, existe também uma análise minuciosa, detalhada, na análise fundamentalista. Tá? Então, a análise fundamentalista é aquela que penetra na empresa. Eu dei exemplos aqui de, vamos dizer assim, índices financeiros. Mas, na verdade, muitos investidores, grandes investidores, o que eles fazem é alguma coisa muito interessante, que é não olhar somente para esses índices que são muito importantes, que são índices financeiros, que compõem o grosso da análise fundamentalista, mas eles fazem um outro tipo de análise. Muitos deles vão visitar as empresas. E melhor do que visitar as empresas, se tornar cliente da empresa, ou consumidor da empresa, ou usuário de seus serviços. Porque desta forma você começa a entender detalhes sobre a empresa que a análise fundamentalista não te oferece diretamente, ela oferece indiretamente. Então, é importante, o próximo slide que nós vamos ver é exatamente sobre isso que eu estou falando. Coloquei essas 16 senhoras aí. Quem são essas 16 senhoras? Elas são, na verdade, analistas fundamentalistas. Aí você olha para essas senhoras e fala assim, nossa, o que essas senhoras têm de especial? Elas têm de especial o seguinte, elas foram as maiores analistas fundamentalistas sem utilizar
nenhum índice daqueles que nós acabamos de ver. Dividend yield, payout, ROI, etc. O que elas fizeram, essas senhoras aí? Essas senhoras, elas formaram um clube de investimentos nos Estados Unidos, ficaram famosíssimas por conta desse clube de investimentos e, vamos passar para o próximo slide, e ficaram tão famosas que lançaram um livro, que é esse aqui, eu até tenho ele, é esse livro aqui, está aí na tela, né? Está aí na tela a capa do livro. Vou falar sobre o livro. Mas o que elas fizeram? Elas formaram um clube de investimentos. Elas eram, na verdade, usuárias, consumidoras das empresas que elas compraram ações. Na verdade, era até o contrário. Elas já eram usuárias. Já eram usuárias de serviços ou já eram consumidoras dos produtos. E elas, então, conviviam diariamente com essas empresas. Então, o que elas viam ali? Elas viam a satisfação própria, viam a satisfação ou insatisfação de outros clientes dentro das lojas. Ela via o atendimento dos funcionários, ela via a qualidade dos produtos, ela via se a empresa atendia reclamações a contento ou não. Então, elas conheciam a empresa sem conhecer nem o número da empresa. Então, quando elas se sentiam muito satisfeitas com a empresa, elas imaginavam o seguinte: olha, se eu estou satisfeita, isso aumenta o número de clientes da empresa, porque uma pessoa conta para outra que essa empresa presta bom serviço ou vende excelentes produtos. E essa é a melhor propaganda de uma empresa. A melhor propaganda de uma empresa não é a propaganda paga, é a propaganda gratuita, é a propaganda dos seus próprios clientes. Então, elas perceberam o seguinte: se eu estou satisfeita e vejo outras pessoas satisfeitas com essa empresa, é porque essa empresa, então, vai aumentar seus lucros. Se ela vai aumentar os seus lucros, ela vai começar a valer mais esta empresa. Né? É algo que a gente vai ver daqui a pouco, mas é uma coisa bem intuitiva. Né? Uma empresa que tem potencial de gerar mais lucros é uma empresa que tem potencial de aumentar valor, seu valor intrínseco. Tá? Então, elas ficaram conhecidas como ladies dessa cidade, né? Beardstown. Elas ficaram conhecidas, são 16. Elas lançaram esse livro. Esse livro eu comprei achando que ele tinha alguma coisa de interessante, mas tudo que tinha de interessante eu já contei para vocês. Se acharem num sebo a R$5, vale a pena comprar, mas se não, acho que vocês têm que investir em coisas mais preciosas para vocês. Que isso aqui contam a experiência dela e tem ensinamentos muito básicos, como preencher uma planilha de cálculo de dividendos. Isso não é muito para o nível de vocês. Então, eu comprei o livro, mas é um livro que eu diria que, se achar num sebo muito barato, vale a pena, porque livro... esse aqui tem alguma outra referência que vale a pena ser lida, mas não é um livro que seja uma referência para pesquisa, para formação, para um entendimento mais profundo. Mas tem essa ideia, que é uma ideia muito boa, que é uma análise fundamentalista não contábil. Então, essa é uma questão importante para se fazer investimento, que é a seguinte: eu vou comprar a ação de um determinado banco. Tá? Vou comprar a ação daquele banco, ok. Olho todos os índices estabelecidos na análise fundamentalista, vejo, olha, realmente esse banco é um banco sólido que pode produzir lucros que me deem bons dividendos.
Mas aí eu me torno cliente do banco e vejo o seguinte, sou mal atendido, há um certo nível de insatisfação. Olha o site lá do Reclame Aqui. Dê uma olhada que é muito interessante esse site. Eu sou, inclusive, usuário. Quando tem algum problema, eu reclamo lá, não Reclame Aqui. E quando uma empresa tem dezenas de páginas de Reclame Aqui, podem botar um pé atrás, porque aquilo é uma parcela, eu diria, mínima que reclama no Reclame Aqui, é uma parcela mínima, mas, no entanto, deve representar milhares de clientes insatisfeitos. E clientes insatisfeitos geram maus negócios com o passar do tempo. Então, essa ideia é importante. A ideia de ser usuário da empresa, consumidor da empresa, para você ter a sua própria avaliação fundamentalista, não contábil, daquele negócio, para saber se ele é um negócio promissor, se é um negócio promissor em termos de geração de lucros. Né? Porque tenho a certeza que empresa que tem muitos problemas hoje, os problemas vão aumentando, podem esperar que seus preços de ações no futuro será de queda. Se ela tem problemas hoje, mas ela está cada vez mais solucionando seus problemas, pode ter certeza que no futuro esse preço da empresa vai aumentar. Então isso é importante. Análise não fundamentalista, análise de tocar na empresa. E o que muitos, conforme eu falei, não concluí, são que muitos grandes investidores visitam as empresas, visitam regularmente as empresas. Vão lá no chão de fábrica, analisam o currículo, pedem para analisar o currículo dos dirigentes, conversam com empregados da empresa reservadamente, ou olham a sua satisfação. Isso é muito importante. Também trabalhadores mais satisfeitos aumentam a produtividade da empresa, portanto, aumentam o seu potencial de gerar lucros. Vamos para o próximo slide. Bom, agora nós vamos começar a entrar, acabamos essa parte bem eu diria que operacional, conceitual do mercado de ações, ou seja, nesse momento eu diria que nós estamos já capacitados para operar, né? Para ir lá comprar, vender. Nós vamos entrar numa fase que agora, desta aula até o fim da próxima, que é uma análise sobre conceitos e métodos estabelecidos e aplicados por Benjamin Graham, no seu livro O Investidor Inteligente, e vamos começar a ver também métodos e conceitos elaborados por Keynes, e aí tem materiais diversos, onde foram coletadas essas informações sobre Keynes. E, conforme eu disse, conforme vocês devem lembrar, todas as informações sobre a atuação do Keynes no mercado de ação, ele está espalhado em vários documentos não acadêmicos, diferentemente do Benjamin Graham, que lançou um livro. O Keynes, apesar de ser um acadêmico, maior macroeconomista, certamente, do século XX, e para mim, inclusive do século XXI, ele não tem um livro acadêmico sobre o mercado de ações e o mercado de títulos. Vamos para o próximo slide. O que ele tem, na verdade, de acadêmico, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, é o capítulo 12 da
do seu livro Teoria Geral. Bom, existem dois grupos. Vocês têm que procurar na internet, eu até citei, está na bibliografia, artigos desses dois grupos. Existe um grupo na Itália, existe um grupo na Inglaterra que tem estudado nos últimos anos a atuação de Keynes no mercado de ações, não só no mercado de ações, eles têm estudado no mercado de ações, no mercado de commodities e no mercado de moedas, no mercado de câmbio. Então, na Itália, diria que uma liderança do grupo, que a gente pode apontar, se chama Maria Cristina Marcuso. Teve recentemente no Brasil, tem uns 6 meses, talvez, teve aqui no Brasil, fez palestras variadas, inclusive sobre esse assunto, embora ela seja uma estudiosa do pensamento econômico, ela fez palestras, inclusive, sobre a atuação do Keynes no mercado de ações como investidor. Existe um grupo na Inglaterra, onde a referência do grupo é esse professor chamado David Chambers, de Cambridge, que vale a pena fazer buscas na internet, que vocês vão achar textos também falando sobre a atuação de Keynes no mercado de ações. Então, tem esses dois grupos, basicamente no mundo, que coletaram e hoje em dia escrevem artigos sobre a atuação de Keynes. Então, é possível você, a partir daí, começar a montar, então, de forma consolidada, as ideias de Keynes, as orientações de Keynes para atuação, operação no mercado de ações. Vamos para o próximo. Bom, então, como eu falei, a gente vai falar do Benjamin Graham e do Keynes. Eu vou contar um pouco da história do Benjamin Graham e depois vou contar a história do Keynes. Tá? Bom, o Benjamin Graham foi professor da Universidade de Colômbia entre 1928 e 1955. Ele era estudante da Universidade de Colômbia e foi convidado para ser professor. E quem é que aparece lá para ser um de seus alunos? O mega investidor Warren Buffett. Warren Buffett foi estudar na Universidade de Colômbia e não foi lá que ele se encantou com o Benjamin Graham, não. Ele se encantou fora. E aí ele pensou o seguinte: eu tenho que estudar na Universidade de Colômbia, porque eu quero conhecer o Benjamin Graham. E então ele foi estudar e foi aluno do Benjamin Graham. Né? Vamos mudar de slide. Isso é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque isso conta um pouco da história do Benjamin Graham, que ele, desde jovem, adolescente, já começou a se interessar por investimento. Quando chegou a hora de fazer a universidade, ele escolheu a universidade que ele queria estudar de acordo com o professor que ali dava aula, que ele queria conhecê-lo, queria ter uma relação muito próxima. E o último livro, não sei se vocês viram, o último livro do Benjamin Graham, que é o Investidor Inteligente, né? Quem faz o prefácio na última edição é o Benjamin Graham, que foi aluno Quem faz o prefácio é o Warren Buffett, que foi aluno do Benjamin Graham. O Warren Buffett, quando o livro foi lançado, ele tinha 19 anos. Foi em 49, ele é de 1930. Então ele estava entrando na universidade quando o livro foi lançado. Depois, na sua última edição, ele já era um prefaciador do livro, que foi uma referência para ele. Bom,
que tem de conteúdo, de conceito bastante relevante no Graham? Ele é o pai, é reconhecido como pai da ideia do investimento em valor. Vocês têm que conhecer também esse termo que o pessoal utiliza muito no mercado de ações, que é value investing. Value investing. O pessoal fala value investing, value investing. Value investing é investimento em valor. O que é investimento em valor? É você comprar, adquirir aquilo que de fato vale. Tá? Mas como é que você sabe o que de fato vale? O que é aquilo que de fato vale? Tá? Muitos investidores dizem, eu sou um adepto da filosofia do value investing. Value investing é, então, buscar, comprar ações que tenham valor. Tá? Que tenham valor. Mas como que você encontra essas ações? Compra hoje por um preço X, mas ela tem valor. Então, de fato, ela vale 2x. Então, você compra hoje por X, mas você espera que no futuro o seu preço de mercado seja igual ao seu valor intrínseco. Então, você tenha acumulado um ganho de capital entre o momento da compra e mais à frente. Mas isso não quer dizer que você, quando atingiu esse valor mais alto, você vai vender. Tá? O que você fez foi, na verdade, comprar barato algo que valia mais do que você comprou, muito mais do que você comprou. Porque investidores em valor, eles não vendem, mesmo depois que a gente vai ver isso, eles não vendem, mesmo depois que a ação, seu preço de mercado da ação já atingiu o preço, o valor intrínseco. Tá? Na verdade, o que eles fizeram foi um grande negócio. É comprar uma empresa que vale muito, pagando pouco. Essa que é a jogada. A jogada não é porque a ação se valorizou, eu vendo. Porque senão ele está dizendo o seguinte, eu me desfiz de um negócio que vale muito. Se vale muito, eu quero reter esse negócio. Quero manter esse negócio. Tá? Então, a ideia não é vender depois que se valorizou. Pode até vender, mas essa não é, eu diria que, a filosofia do value investing. Bom, e como é que você encontra essas ações na Bolsa de Valores? Aí eles dizem o seguinte, esse é o termo que vocês têm que utilizar também, porque é um termo que eles usam muito em inglês. Qual é o seu método de valuation? O pessoal utiliza esse termo. Qual é o seu método de valuation? Meu método é análise fundamentalista, por exemplo. Sua resposta poderia ser essa. Tá? Você não pode responder, meu método é análise gráfica. Análise gráfica não tem nada a ver com valor intrínseco, conforme a gente já viu aqui. Então, você tem que utilizar esses dois termos, value investing, que é investir em valor, e qual o seu método de valuation, o pessoal fala. Seu método de avaliação, né? Análise fundamentalista seria uma resposta plausível, por exemplo. Tá? A referência para definição de value investing e de valuation do Benjamin Graham é o seu livro Investidor Inteligente, e eu já citei quais são os capítulos que devem ser lidos. Vamos caminhar mais um pouquinho para o próximo slide. Bom, aqui começa a chegar uma questão que é decisiva, é a alma da ideia do value investing, que é a ideia de margem de segurança. Tá? Essa palavra margem de segurança é chave para o entendimento das ideias do Graham, é chave para o entendimento das ideias de Keynes daqui a pouco. O que é isso? Isso é o seguinte. Bom, você está usando lá o seu método de avaliação, está fazendo valuation de algumas empresas. Você, então, é um adepto do value investing, está procurando empresas
que tenham preço hoje baixo, mas que valham muito mais do que isso na realidade, que valham muito mais do que isso de verdade. Aí você está lá fazendo. Você pode errar. Você pode errar, porque o seu método não é perfeito. Tá? Então, como você pode errar e o seu método não é perfeito, se utiliza uma margem de segurança. Vou explicar melhor no mercado de ações, mas vou explicar na vida real, vou dar exemplos assim do que é margem de segurança. Por exemplo, você está numa estrada dirigindo. A velocidade máxima é naquela estrada, ali naquele momento, você está passando num perímetro urbano, a velocidade máxima é 50. Né? E é um percurso longo, percurso de 3, 4, 5 quilômetros, que você tem que andar no máximo a 50 quilômetros por hora. Ora, não é aconselhável que você ande ali a 48, 49, 50, que é o limite máximo. Não, você pode se distrair, daqui a pouco você está em 60, 70, está conversando e furou o teto e é multado. Então, o que se deve fazer num caso desses? Ora, vai dirigindo lá para como se o limite fosse, no lugar de 50, fosse 40, vai a 40, se você distraiu, daqui a pouco você olha assim, opa, já estava quase furando os 50. Então, você tem que dar uma margem de segurança. Em qualquer coisa que você faça na vida, você tem que ter uma margem de segurança. Quando você vai sair para ter aula na universidade, não sei se esse exemplo é um exemplo muito bom, mas é um exemplo correto. Fala assim, olha, normalmente da minha casa eu tomo ônibus aqui, tenho que caminhar até o ponto do ônibus, depois do ponto do ônibus tenho que caminhar até a universidade. Então, eu gasto 1 hora quando eu saio de casa até eu entrar na universidade, por exemplo. Tá. Bom, então eu não vou sair de casa 1 hora antes. Eu vou sair de casa, sei lá, 1 hora e meia antes, 1 hora e 40 antes. Então, estou dando uma margem de segurança para que, se houver algum erro, eu não vou chegar atrasado na sala de aula. Né? Serve como lição para outras atividades na vida, hein? Bom, então o que eu sugiro é pensar desta forma. A margem de segurança é o espaço de tempo ou de qualquer outra unidade que você tem que estabelecer para absorver seus potenciais erros. Então, quando eu estou falando de ações, a minha unidade é unidade monetária. É a diferença entre o preço da ação hoje e o preço da ação com o seu valor intrínseco já sendo o preço de mercado. Então, você tem que estabelecer uma distância grande. Existem outras margens de segurança que nós vamos conversar mais à frente. Mas tem que estabelecer, vamos dizer assim, um diferencial grande entre o valor intrínseco, após você ter utilizado o seu método de avaliação, seu método de valuation, deu que essa empresa vale, sei lá, 100 unidades monetárias. Bom, aí eu olho, essa ação está sendo vendida a, sei lá, 90. Eu falo, não, essa não é uma boa margem, está meio apertado. Está meio apertado. Eu compro a 90 e, na verdade, essa empresa vale 80, eu vou perder. Não fiz um bom negócio em termos de value investing. Então, eu tenho que procurar uma margem maior. Até o Benjamin Graham fala, vocês vão ler, que ele utilizava muito uma margem de 50%. Ou seja, se a empresa vale 100 unidades monetárias, como valor intrínseco, ele está procurando, aquela empresa ali teria que estar com preço de mercado de 100
unidades monetárias. Ele diz, desculpa, 50 unidades monetárias. Então, se aquela empresa tem ações ali a 50 unidades monetárias hoje, ele diz, não, mas o valor de fato, de verdade, intrínseco dessa empresa é 100 unidades monetárias, eu faço essa compra. Eu compro a 50 para esperar chegar a 100 unidades monetárias. Então, a margem é isso. A margem é um espaço que você constrói em termos da unidade, neste caso, unidade monetária, para absorver erros. Aí vamos dizer que essa empresa ela não vale a 100, ela vale 80. Ótimo. Não tem problema. Você comprou a 50 unidades monetárias e depois conseguiu com que o seu investimento no futuro valesse 80 unidades monetárias, o que é uma descoberta muito boa que você fez no passado. Então, é isso que é margem de segurança. Vou repetir. Você encontrou uma ação a 100 unidades a 50 unidades monetárias, você encontrou uma ação a 50 unidades monetárias, mas você diz o valor intrínseco é 100 unidades monetárias. Então, eu preciso fazer essa caminhada de 50 até 100. Só que, na verdade, essa caminhada não foi de 50 até 100, foi de 50 até 80. Não tem problema, você tinha uma margem. Você ganhou de 50 até 80. Agora, imagina só, se você tivesse comprado a 90, esperando que chegasse em 100, mas ela caiu, ela nunca chegou a esse valor, na verdade ela caiu para 80. Então, resumindo, margem de segurança é muito importante para qualquer atividade na vida, inclusive para a aquisição de ações. Tá? Comprar com margem de segurança. Tá? Vamos para e essa palavra é chave, pode deixar nesse slide. Essa palavra é chave, margem de segurança. Tá? Bom, aqui é algo também, um termo que é utilizado no mercado, estou trazendo vários termos, eu fiz isso propositalmente, vários termos que o pessoal utiliza aí. Outro é skin in the game. O que é skin in the game? É você ir lá e, de fato, colocar o seu dinheiro naquilo que você diz que acredita. Tá? Você diz que você acredita. Então, o Benjamin Graham, ele praticava essa ideia, ele colocava a pele dele no jogo, skin in the game. Ele colocava a pele dele no jogo, ou seja, ele colocava o dinheiro dele no que ele acreditava. Ele montou uma corretora com um sócio chamado Newman, foi a corretora Graham Newman. Essa corretora funcionou em Wall Street, Estados Unidos, 1926 até 56, 58, mais ou menos, 30 anos de vida. E quem trabalhou lá na corretora com ele? O Warren Buffett. Warren Buffett pediu para ele, na verdade, o Benjamin Graham, ele era sócio na corretora e professor na universidade. E o Warren Buffett era aluno na universidade, aluno do Warren Buffett, e solicitou de trabalhar na corretora para, de fato, aumentar o seu nível de conhecimento sobre a operação do mercado de ações. Então, o Warren Buffett foi um dos empregados do Benjamin Graham. E isso é muito importante. Pessoal, isso é muito importante, aprender a operar no mercado de ações e fazer skin in the game. E não precisa fazer skin in the game, conforme eu disse, com muito dinheiro. Nada disso. Você pode comprar 3 ações, pagar R$15 por 3 ações. Entendeu? Então, é bom até que coloque muito pouco recurso, não ficar
desperdiçando recursos. Mas é interessante você fazer as aplicações de forma real. Tem umas corretoras que te dão umas plataformas, demo, que você pode ficar brincando. Mas diria que uma das dimensões importantes do aprendizado do mercado de ações está no campo emocional, psicológico, a sua decisão de comprar, a sua decisão de vender. E uma coisa é fazer isso de forma simulada, outra coisa é de fato fazer quando a skin in the game, quando a pele está no jogo. Tá? Então eu acho que é muito importante realmente ter esse aprendizado operacional, onde você tem que articular a dimensão emocional e psicológica, porque essa dimensão, ainda não vamos entrar nisso agora, é uma das dimensões que o Keynes explica por que ações podem ter na Bolsa de Valores preços muito diferentes dos seus valores intrínsecos. Tá? Então tem essa dimensão, a dimensão emocional, a dimensão psicológica, a dimensão do que você está decidindo ali com seus próprios recursos, o que você faria. Tá? Então eu não estimulo ninguém a fazer investimento que possa arriscar sua poupança, os seus recursos, em geral, mas estimulo a fazer pequenas operações para poder trabalhar com todas as dimensões existentes, a dimensão operacional, técnica e a dimensão psicológica, emocional. Tá? A gente vai ver, não nessa aula, na aula que vem, que o Benjamin Graham chama o mercado de bipolar. O mercado é bipolar. É um maníaco bipolar. E o Keynes, lá no capítulo 12 da Teoria Geral, vocês vão ver que ele levanta em 2 ou 3 páginas o fator psicológico e o desconhecimento, que aí é uma outra questão, como fatores que explicam a distância entre preços de mercado e valores das empresas, valores reais das empresas. Vamos para o próximo. Bom, agora já falamos do Benjamin Graham, vamos falar um pouco do Keynes. Então, o Keynes nasceu em 1883, morreu em 1946. Eu nem falei do Benjamin Graham, mas o Benjamin Graham nasceu em 1894 e morreu em 1976. Benjamin Graham viveu 81, 82 anos. O Keynes viveu 64 anos. O Keynes nasceu basicamente 10 anos antes do Benjamin Graham, mas morreu 30 anos antes. Benjamin Graham morreu em 1976. Bom, o Keynes, então, ele era basicamente skin in the game, pele no jogo, mais capítulo 12 da Teoria Geral. Assim, repito, incansavelmente, capítulo 12 da Teoria Geral deve ser estudado com o olhar não só de macroeconomista, mas também com o olhar de investidor. Será um capítulo que nós vamos explorar muito na próxima aula. Tá? Então, Benjamin Graham, a gente se apoia no investidor inteligente. Keynes, a gente se apoia no que foi coletado da sua prática no mercado de ações, que, conforme eu falei, estão basicamente coletados pelo grupo da Itália e pelo grupo da Inglaterra. Primeiro, uma referência a Maria Cristina Marcuso, no segundo, a referência a David Chambers. Então,
o Keynes, o skin in the game do Keynes, vem daí. E o capítulo 12 da teoria geral, a gente conhece bem, mas tem que conhecer mais com o olhar de macroeconomista e com o olhar de investidor. Vamos para o próximo slide. Bom, queria dizer o seguinte, o Keynes comprou as suas primeiras ações quando ele tinha 22 anos. Isso é muito interessante, ele comprou poucas ações. Se eu não me engano, ele comprou 4 ações de uma empresa e depois, um pouco depois, ele comprou mais 4 ações de outra empresa. Isso é importante pelo seguinte, porque essa é a iniciação de uma educação financeira. A gente já falou isso lá na primeira aula. Ter autonomia, ter independência financeira, não é ficar milionário. Ter autonomia financeira é você entender onde você pode colocar os seus recursos e tomar suas decisões. Você ter capacidade de tomar suas decisões. E não um gerente de banco, um amigo, alguém que se interessa por esse ou aquele assunto. Não. Ter autonomia financeira é ter conhecimento, não é ser rico, não. Ter independência financeira é ter educação financeira. Tá? Então, o Keynes comprou suas primeiras ações quando ele tinha 22 anos, e eu acho importante ressaltar esta ideia. Quando você compra ações, você começa a se ligar nesse mercado. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Bom, aqui tem algumas datas críticas que eu vou falar sobre elas. Tá? Na vida do Keynes, relativamente ao mercado de ações. Tá? Então vamos ver aqui, porque isso aqui, esses passos aqui são importantes para entender muito dos conceitos de Keynes. Em 1905, conforme eu falei, ele comprou suas primeiras ações. Mas era só ali uma observação, ele ficou muito tempo só observando, sem comprar mais ações. Então ele era aquele investidor, vamos chamar assim, de bem passivo, bem observador, bem estudioso, mas sem muitas intervenções no mercado de ações. A partir de 1910, ele já começa a trabalhar e já começa a fazer algum tipo de especulação. Começa a trabalhar, que eu digo, já começa a ter, desculpa, não ficou bem claro, já começa a ter rendimento para fazer poupança. Então, a partir de 1910, ele começa a trabalhar e ter rendimento para fazer poupança. E a poupança, uma parte dessa poupança dele, foi feita no mercado de ações. Então, ele comprava e vendia ações, mas não em quantidades muito elevadas, porque era o que sobrava da vida de assalariado acadêmico. Né? Então, um economista jovem, então, o Keynes ia comprando e vendendo ações ali. Agora, 1919, a coisa vira. Vira no seguinte sentido. O Keynes, a partir dali, começa a ter maior rendimento e, portanto, começa a ter mais poupança, mas ele começa a aplicar, a partir de 1919, utilizando capital de terceiros. Ou seja, a partir de 1919, ele se torna um grande investidor alavancado. Ou seja, conforme eu falei daquele evento, acho que há 2 aulas atrás, o evento que o Keynes compra uma quantidade enorme de trigo, ele atuava no mercado de commodities, ele atuava com dinheiro de uma corretora, que é chamado de conta-margem. A partir de 1919, o Keynes começa a comprar em volumes extraordinários ações e começa a atuar de forma alavancada. Também começa a tomar empréstimos vultosos. Ele já começa a ter um nome, já tinha um nome, né? Nesse momento, já era uma referência, portanto já tinha credibilidade, começa a tomar
começa a tomar empréstimos e fazer investimentos volumosos. Então, só repetindo, 2005, 2010, ele é basicamente um investidor passivo, à distância, comprou suas primeiras ações em 1905, de 1910 a 1919 ele compra e vende, mas em volumes pequenos, porque ele fazia aplicações com a sua poupança era pequena. A partir de 19, não. E acontece alguma coisa também em 1919 que ajuda mais. Ele era funcionário do Tesouro, o Keynes, do Tesouro Britânico, e ele se desliga do Tesouro e agora tem tempo livre. E com tempo livre, ele utiliza esse tempo nos mercados líquidos, tanto no mercado de commodities, mercado de moedas, câmbio, e mercado de ações, tá? Bolsa, câmbio, commodities. E durante a década de 20, 19 a 32, Keynes foi um mega especulador. Ele era um swing trader, tá? No mercado de ações de Londres, né, que é chamado de City. Ele também atuava no mercado de commodities e no mercado de moedas. A partir de 32, há uma mudança no seu perfil. Ele reduz drasticamente as suas atividades especulativas e se torna um investidor value investing, com a filosofia value investing. Ou seja, investindo em valor. Ele se torna um buy and holder, que nós já vimos o que é também, aquele que compra e mantém. Então, ele de 32 até a sua morte, que é 46, ele muda de perfil. Tá? E esse é exatamente o período que nós vamos estudar aqui. Ainda vamos falar um pouco disso hoje, mas longamente, ou toda a nossa próxima aula, vai ser exatamente sobre a atuação dele na década de 30. Tá? Em Londres e em Nova York, na City e em Wall Street. Tá? Então, essa é a fase que nos interessa, tá? Aqui no nosso curso. É saber o que o Keynes fez na década de 30. Tá? Ele adotou na década de 30 esse outro perfil, um perfil de filosofia, adotou a filosofia do value investing. Próximo slide, por favor. Próximo slide, Wesley. Aqui só um parênteses para falar sobre os outros mercados que o Keynes atuava. Na década de 30, ele continuou também fazendo mercado de commodities. Mercado de moeda já quase nada. Então, aqui é só para dizer, na década de 20, mas também na década de 30, tá? Mas eu vou explicar aqui exatamente quais são as diferenças. Ele atuava no mercado de câmbio com as moedas da França, Itália, Holanda, Alemanha, Estados Unidos e outras. E commodities ele fazia com milho, trigo, borracha, algodão e outros. Tá? Agora vocês imaginem a capacidade de trabalho do Keynes. Né? Nós conhecemos já tudo que ele produziu em termos de economia e macroeconomia. Mas, além disso, ele ainda se dedicava ao mercado de ações, ao mercado de moedas, ao mercado de commodities. Bom, eu vou fazer a seguinte qualificação que eu acho importante. Não é que ele tenha abandonado durante a década de 30 esses mercados. Ele diminuiu o volume nesses mercados. E, basicamente, o mercado de moedas ele foi muito ativo na década de 20, porque na década de 20 houve muita inflação, hiperinflação
em diversos países, principalmente no período pós-guerra ali, né? Alemanha, por exemplo. E então essas variações no valor das moedas domésticas são variações que propiciam a alta volatilidade do câmbio. E o Keynes, então, como um especulador, ele quer volatilidade. Todo especulador quer volatilidade. Se um preço é fixo, você não tem como especular. Então, quanto mais volatilidade, mais um mercado ele é propício à especulação. Então, o Keynes atuou muito no mercado de moedas na década de 20. Na década de 30, ele atuou muito mais fortemente no mercado de ações. Eu não vou contar para vocês de novo, mas lembre-se só daquela operação que o Keynes fez em 1936, que é comprando trigo pela corretora que ele utilizava, comprando o trigo que equivalia à quantidade toda utilizada pelo Reino Unido durante um mês. Né? Então, estou dizendo assim, que diminuiu, mas não zerou. Mas diminuiu, mas também não era pequeno. Mas o grande volume dele era de investimento no mercado de ações em dois mercados na década de 30. Vejam só. Ele sempre atuou na City, no mercado de inglês, no mercado de Londres, mercado de ações de Londres. Na década de 30, ele começa a atuar também em Wall Street. Tá? Começa a atuar também na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Tá? Bolsa de Ações dos Estados Unidos. Então, isso acontece na década de 30. O que nós vamos ver exatamente é isso. É a década de 30 em Nova York, a década de 30 em Londres. Vamos para o próximo slide. Bom, aqui é algo que é muito importante saber do ponto de vista conceitual, que é o que acontece na década de 20, mas que está intimamente relacionado com as ideias de Keynes a partir de 1932. Então, aqui estão as sementes da filosofia de Keynes que ele utilizou na década de 30, que é o investimento, ser um investimento de longo termo. O Keynes passou a ser um buy and holder, e ele passou a evitar comportamento de manada, ou seja, vocês vão ver muito bem a crítica que ele faz ao comportamento de manada no capítulo 12 da Teoria Geral. É aquela ideia de que todo mundo começa a vender, os preços caem, todo mundo quer vender mais ainda e fica em pânico porque os preços estão caindo e vendem mais ainda. E o mesmo acontece na subida. Né? As pessoas veem os preços subindo, começam a comprar porque subiram, os preços subiram porque as pessoas começam a comprar e a montanha vai crescendo. Então o Keynes cada vez mais quis evitar comportamentos de manada, formar a sua própria opinião e fazer investimentos de longo termo e ficar longe, livre dessas volatilidades de curto termo. Tá? Então, ele estabeleceu duas ideias em 1925 que são muito importantes. Eu vou ler essas duas ideias para vocês e vou comentar. Então, ele estabeleceu o seguinte: ao longo do tempo, uma empresa bem administrada pode se transformar num investimento sólido. Bom, qual a interpretação que pode se fazer dessa ideia do Keynes? Estabelecida ainda na década de 20, quando ele era um especulador. Mas isso, repito, vai servir como base para a atuação lá na década de 30. Tá? Aqui ele está pensando, ao longo do tempo, ele já está pensando, então, naquela ideia de longo termo, ou seja, que deve-se comprar uma ação para esperar a sua valorização e depois usufruir dos seus dividendos mais à frente. Agora ele está falando assim, bem administrada. Bem administrada significa o quê? De ter um bom corpo de dirigentes, e esse é o que vocês têm sempre que analisar.
em uma empresa? Quem é o seu corpo dirigente? Qual é a capacidade desse corpo dirigente? Qual é a experiência desse corpo dirigente? Porque tem empresas, vou dizer que isso é muito comum, empresas que colocam figurões no seu corpo dirigente para dar uma visibilidade para a empresa, mas aquele sujeito contribui em nada para a atividade real, cotidiana da empresa. Ele é basicamente um relações públicas. Pode dar alguma contribuição, mas é marginal. Mas isso é válido. Entretanto, tem que se analisar a composição de um corpo dirigente para que o investimento se torne sólido. Então, quem está falando em solidez. Solidez é também algo que é para ser carregado ao longo do tempo. Então, a ideia de investimento de longo termo está muito presente nessa primeira afirmação. E está mais presente ainda na segunda afirmação. A segunda afirmação é, ao longo do tempo, vou explicar bem essa segunda. Juros compostos podem maximizar o investimento. Bom, o que ele está chamando aqui de juros compostos? Ele está falando assim, algo que vai além daquilo que é normalmente esperado. Juros compostos, juros sobre juros, investimento sobre investimento, que ele está falando aí. Ele está falando o seguinte, que empresas que não distribuem lucro, mas investem nelas mesmas, ela está dando um potencial de crescimento para ela muito superior a outras empresas. Então, é por isso que são juros compostos, são investimentos feitos em cima de investimentos já realizados. É como se fosse juros sobre juros. Aqui é investimento sobre investimento. Tá? Então, ele está aplicando a ideia de juros compostos podem maximizar o investimento. Exatamente isso. O que são juros compostos? Juros sobre juros. O que ele está falando do investimento? É investimento sobre investimento. É uma empresa que tem lucro e não distribui o lucro. Tudo em termos de dividendos. Ela transforma lucro em investimento. Investimento sobre investimento podem maximizar o investimento, maximizar o negócio. Você pode transformar o negócio num negócio de tamanho extraordinário mais à frente. Assim como juros sobre juros, juros compostos transformam dívidas pequenas hoje em dívidas grandes no futuro. O que ele está dizendo é que investimento sobre investimento transformam pequenas e médias empresas em grandes, em enormes empresas no futuro. Tá? Então, essa que é a ideia aqui também é muito, diria, valiosa, porque ela faz essa relação entre, ao longo do tempo, uma empresa investindo sobre o investimento pode transformar aquele negócio num enorme negócio no futuro. Então, aqui também está ao longo do tempo, ou seja, investimento de longo termo. Então, isso aqui, embora tenha sido pensado na década de 20, não foi aplicado na década de 20 por Keynes, mas foi aplicado, era uma semente das suas ideias para aplicação na década de 30. Tá? Vamos avançar para o próximo slide. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir deixando aqui no chat. Depois eu posso deixar um tempinho lá no final e responder perguntas. Olha, então em 1932, por todas as séries que foram levantadas, tanto pelos economistas da Itália quanto da Inglaterra, pode-se perceber que a partir de 32, Keynes tem uma mudança na forma de agir relativamente ao mercado de ações. Então, ele se torna um investidor de longo termo, com abordagem, conforme a gente já falou aqui, de value investing. Agora, que coisa curiosa, nunca teve contato nesse período com Benjamin Graham. Isto é extremamente curioso, e é uma curiosidade, inclusive, na literatura econômica, que Keynes tinha e falava sobre esse conceito. Ele falava explicitamente o conceito de
valor intrínseco, utilizava coincidentemente o que Benjamin Graham estava utilizando lá nos Estados Unidos, e eles não tiveram nenhum contato nesse período. Na verdade, eles só tiveram contato na década de 40, e para tratar de um outro assunto, para tratar assunto de commodities. Houve uma troca de cartas entre Benjamin Graham e Keynes, mas eles nunca conversaram sobre mercado de ações, e nunca houve nenhum encontro, nenhuma troca de cartas, nenhuma conversa na década de 30, e isso que a literatura levanta assim, é uma coincidência muito curiosa de o Keynes ter quase que as mesmas ideias operacionais no mercado de ações e nas suas palestras, nas suas anotações, que Benjamin Graham tinha nos Estados Unidos, atuando em Wall Street. Né? Isto é extremamente curioso, essa coincidência de ideias, conceitos, forma de operar no mercado, e eles são ambos pioneiros dessas ideias e nunca conversaram sobre esses temas. Isso que eu acabei de falar é extremamente importante. Os pioneiros dessas ideias de value investing, de método para valuation, de buy and holder, de investidor de longo termo, essas ideias são de Keynes e de Benjamin Graham. Tá? Eles são os pioneiros, embora muito pouco se fale do Keynes sobre isso, fora do mundo acadêmico. Fora do mundo acadêmico se fala muito de Benjamin Graham, mas, na verdade, a literatura econômica já mostrou que o Keynes tinha ideias bastante similares a de Benjamin Graham. Aliás, o próprio texto que eu sugeri, que eu mesmo escrevi, é sobre isso, mostrando, na verdade, todas as semelhanças existentes entre as ideias pioneiras de Benjamin Graham e pioneiras também, dado que um não conhecia o outro, de Keynes. Vamos avançar um pouco mais, próximo slide. Bom, olha, eu vou fazer esse último slide, e se alguém tiver alguma pergunta, faz agora, durante a explicação desse slide. Tá ok? Bom, há uma grande mudança do Keynes na sua atuação de swing trader para investidor de longo termo no ano de 1932, ou a partir do ano de 1932, mas eu vou ler o slide e vou explicar esse slide, que é algo que é também diferente, particular, exclusivo do Keynes. Ó, há mudança em 1932, é verdade, mas há também muita continuidade. Keynes era um analista top-down, ou seja, ele fazia análise top-down para fazer especulação na década de 20. Torna-se agora, a partir de 32, um analista bottom-up. Analista bottom-up, por definição, ele tem que começar com uma análise fundamentalista. Depois ele pode ir lá para o up dele, mas ele tem que começar sendo um fundamentalista, ou seja, porque a análise bottom-up ela parte da empresa. Então, quando você parte da empresa, ele partia de uma análise fundamentalista. Tá? Fundamentalista, ok? Então, mas o Keynes, então, continuando, mas o Keynes não abandona a análise top-down. Ele tornou-se um investidor microeconomista e macroeconomista. Então, para fechar esse slide, diria o seguinte: o que o Keynes é em 1932, a partir de 1932? Se percebeu um perfil completamente diferente da década de 30. Ele não abandonou a sua análise top-down, a análise que vem de uma análise internacional até a empresa, e adicionou a essa análise o novo método, que é o bottom-up, da empresa para o cenário internacional. Então, ele passou a ser um microeconomista, analisando a empresa, conjugando
com a sua visão de macroeconomista, de entender o cenário nacional e o cenário internacional. Isso realmente é algo só do Keynes. É algo só do Keynes, porque o Benjamin Graham ele era um investidor fundamentalista. Tá? O Keynes, não. O Keynes passou a utilizar todas as ferramentas, menos análise gráfica. Tá? Keynes nunca foi por esse caminho, nem o Benjamin Graham, é óbvio. O Benjamin Graham era um fundamentalista, Keynes era um fundamentalista, mas um fundamentalista que utilizava bottom-up, top-down. Então, a gente vai ver na próxima aula que o Keynes utiliza desde cenários internacionais até o desempenho da própria empresa para decidir se compraria ou não determinada participação acionária. Até a semana que vem. Um abraço a todos e se cuidem.